Separação de misturas, então, hein, gurizada? Vamos lá, né? Falar em separação, algumas guriazinhas já choram, já ficam tristes, né? Não, gurias, nós não vamos falar de separação do teu namoradinho, do teu misturadorzinho. Nós vamos falar de separação de misturas, também chamada de fracionamento, né? Sempre envolvendo um fenômeno físico, sempre envolvendo uma propriedade física. Olha bem, ninguém vai criar uma nova substância. A substância já está lá dentro. E eu quero tirar ela e deixar as outras. Então, através de um processo físico, eu separo essa substância da mistura que eu tinha. Primeiro cuidado que a gente tem que ter é se a mistura que a gente tem é homo ou heterogênea. Eu vou lembrar vocês que misturas heterogêneas são mais rudimentares, já são visíveis, já dá para ver basicamente como é que a gente vai separar. Então vão envolver processos mais simples, menos demorados, mais baratos, com menos energia envolvida. Né? Então, primeiro tipo de mistura que nós vamos trabalhar são as misturas heterogêneas. Bom, então, gurizada, separação de misturas heterogêneas, tá? Eu montei uma tabelinha aqui com o nome do processo, daqui a pouco a gente vai falando alguma coisa mais sobre ele, dando algum sinônimo. O tipo de mistura, isso é importante a gente saber. Tem misturas que não vão aceitar certos processos de separação. Precisa saber se é sólido líquido, líquido líquido. E algum desses processos aqui pode ser mais de um tipo, né? Aqui está sólido, sólido, mas daqui a pouco não está proibido ser sólido dentro de um líquido e eu separar por separação magnética, né? Estou aqui dando só o caso principal. O princípio, sim, Louquinha. Aqui, ó, bota um coraçãozinho para tu te lembrar do teu namoradinho e saber que é o item mais importante dessa tabela. Qual é o princípio, qual é a propriedade física envolvida? Essa é a principal coisa sobre o processo de separação de misturas hétero. Qual é a propriedade física envolvida que permite que eu separe um e não separe o outro? Depois aqui tem alguma observação que eu vou dando e os exemplos, né? Daqui a pouco eu boto mais alguns exemplos também, tá? Então vamos começar. Primeiro caso. Catação é o processo que quem errar tem que se catar, porque é um processo rudimentar, é um processo onde eu vou botar a mão, aonde eu vou pegar uma colher, aonde eu vou pegar uma espátula, onde eu vou pegar uma pá e vou catar o sólido maior. Percebam, eu tenho sólido, sólido, eu preciso de tamanhos diferentes, porque com tamanhos diferentes eu posso selecionar, eu posso catar. Obviamente, esses processos estão envolvidos com catação de lixo, o famoso lixo seletivo que tem hoje, né? Tem um monte de gente que vive de processos de catação, de processo de lixo seletivo. Vai lá no lixo e cata uma garrafa de vidro, cata uma lata de alumínio, cata uma garrafa PET e leva para reciclagem. Claro que quem ganha mais grana com isso são os donos das empresas, mas muita gente sobrevive dessa catação de lixo. Então, tamanhos diferentes, eu cato o sólido maior, deixo o sólido menor, é um processo rudimentar e com pouco uso, né? O grande uso hoje desse processo é no lixo seletivo. Vamos partir para o segundo caso, separação magnética, Luquinha. Sabe o apelido? Qual é o apelido da separação magnética? Olha, gurizada em casa, quietinha, vamos ver, será que alguém já matou? Então eu mato para ti. Imantação. Eu preciso de um ímã, então o apelido vai ser imantação. Processo de separação magnética ou imantação, obviamente, necessita de um ímã. Esse ímã vai separar sólido-sólido, mas não está proibido separar sólido-líquido. Tá? Eu posso ter o líquido dentro de um sólido lá, ou desculpa, o sólido dentro do líquido e tu puxa com o ímã. Apesar que o líquido normalmente atrapalha, né? Pode ser que ele molha, ele estraga, ele corrói, por exemplo, ferro, então não convém. Eu até vou te dar uma dica. Se tu tiver uma série de sólidos e eventualmente tu vai precisar adicionar um líquido para separar algum deles, antes de adicionar esse líquido, estou falando de uma mistura bem complexa, pessoal, areia, sal, açúcar, ferro, tijolo. Aí, antes de adicionar água ou qualquer outra coisa, tu faz a separação magnética. Então, separação magnética convém a gente fazer como primeiro processo. Evitar que a gente atrapalhe as coisas que estão lá dentro, botando líquido. Então, antes de fazer processos mais complexos, eu boto um ímã e atraio o metal que seja atraído, né? Outra coisa, eu não posso que todos os metais sejam atraídos pelo ímã, né? Eu preciso que um seja, outro não. Então, como exemplo aqui, ó, eu tenho areia e ferro. Eu tenho metal, ferro que é atraído, a areia não é atraída. Então, eu preciso separar. Então, um deles vai ter propriedades magnéticas, o outro não. Vamos lembrar que, além do ferro,
o níquel e o cobalto também são atraídos por um ímã. Não é qualquer metal. Se tu tivesse areia e alumínio, tu pode botar o ímã que não vai acontecer nada. Se tu tivesse areia e cobre, tu podia botar o ímã e não ia acontecer nada. Agora, se tu tem areia e níquel, areia e ferro, aí tu bota o ímã e o ferro e o níquel são atraídos. Tá? Então, separação magnética, um processo bem simples. Agora vamos fazer uma pergunta. Guriazinha que me ouve, o gurizinho que me ouve, já pegou num tamiz? Pessoal, vocês já pegaram num tamiz? Ah, professor, eu não peguei. Outros estão assumindo. Tá bom, professor, eu já peguei. Peguei e balancei o tamiz. Que absurdo, tu balançou o tamiz? Claro que sim, né? Porque tamiz é uma peneira, né, cara? Não fica maliciando as coisas aí. Ah, como são maliciosos esses alunos. Peneiração ou tamização é a mesma coisa. Tamiz é uma peneira. Então, eu pego a peneira, balanço a peneira e o que acontece? O sólido maior fica e o sólido menor atravessa a peneira. Por isso que para fazer peneiração eu preciso de tamanhos diferentes. Areia e cascalho, por exemplo, como tem aqui. Isso é muito usado no garimpo, né? O cara pega uma peneira lá e fica peneirando. A areia vai caindo e o cascalho, aonde eu possivelmente tenho pepitas de ouro, aonde eu tenho pedacinhos de ouro, vão ficando na peneira e o cara vai tentar extrair esse ouro da peneira. Tá? Então imagina, a areia vai caindo, a areia mais fininha, vai ficando pedras, cascalhos, pedaços de pedra maior, aonde eu vou analisar se eu tenho ouro, se eu não tenho ouro, e aí eu vou tentar extrair esse ouro. Então, esse tipo de processo, peneiração, é usado no garimpo, né? Então, só para lembrar aí. Ventilação, pessoal, como o nome já está dizendo, eu passo uma corrente de ar, eu passo um vento, e esse ar que eu vou passando vai arrastar um dos sólidos e deixar os outros. Bom, para isso eu preciso pesos, densidades diferentes desse sólido. A corrente de ar arrasta o sólido mais leve, né? Isso a gente vê direto, assim, quando tem uma ventania, a gente vê que a areia vai sendo arrastada e pedaços de pedra, tijolo, isso não vai sendo arrastado. Então, por exemplo, arroz e casca de arroz. Se eu passar um vento com uma força suficiente, eu consigo arrastar a casca do arroz, que é menos densa, né, que é mais levezinha, e vai ficando os pedaços de arroz, né? Isso pode ser usado também para amendoim. Casca de amendoim é bem levezinha, né? E o amendoim, então os caras podem ir lá debulhando o amendoim, passa um vento, tira aquela casquinha vermelha e o amendoim sai, né? Para vender aqueles amendoins ensacados, sem casca, né? Então, passa um vento, arrasta o sólido mais leve, fica o sólido mais denso. A mesma coisa é na levigação, só que levigação, em vez de passar uma corrente de ar, eu vou passar uma corrente de água. Eu passo lá uma corrente de água, a água arrasta o sólido mais leve, deixa o sólido mais denso. Ó, corrente de ar arrasta o sólido mais leve. Também é bastante usado no garimpo, né? Os caras fazem canaletas, né? Ó, como se fossem escadas, assim. Fiquem olhando aqui o desenho que eu estou fazendo. Os caras fazem canaletas como se fossem escada. Aí eles vão passando lá a mistura com areia, com cascalho e água. A água vai arrastando. Os mais densos vão ficando em degraus superiores. E os mais fininhos vão sendo levados para baixo. Pela força da água. Né? Como é que funciona? Então os caras vão lá em cima e vão catando, né? Vão catando, vão pegando, esse aqui tem maior, vão analisar, será que tem ouro, será que não tem ouro? Então, levigação, os caras fazem canaletas, a água vai arrastando a areia, os pedaços de pedra mais leve e vai deixando os mais pesados. E assim eles vão selecionando e olhando se tem pedaço de ouro, se não tem pedaço de ouro. Isso é muito usado no garimpo também, né? Então tu vê que o garimpo a gente já teve a tamização e no garimpo a gente também pode usar levigação. Flotação, vamos lembrar, flotação pode lembrar ou confundir, né? Confundir, mas seria remeter à palavra flutuação. Flotação remete à palavra flutuação. Tá, mas se eu preciso que tenha flutuação, eu preciso que um sólido seja mais denso e o outro seja mais leve. Agora, o cuidado que eu quero que tu perceba aqui é o seguinte:
Flotação, não confunda com decantação que vem depois. Flotação, tu não tem um líquido, tu só tem sólido. Pensa aí em casa, um sólido flutua dentro do outro? Não. Então, necessita, atenção pessoal, necessita que eu adicione o líquido de densidade intermediária. Olha lá, cara, tem que cuidar da flotação. Eu tenho lá um sólido dentro do outro sólido. Vamos pegar aqui, ó, o sólido quadrado e o sólido redondo. Um sólido, querida, não flutua dentro do outro. Os sólidos estão quietos, depositados no fundo. Para que eu tenha flotação, eu adiciono o líquido de densidade intermediária. O que vai acontecer? Um dos sólidos vai flutuar no líquido que eu adicionei e o outro vai depositar. Isto é flotação. Eu adiciono um líquido de densidade intermediária, o sólido mais leve flutua e o mais denso afunda. Exemplo, areia e isopor. Nesse meu desenho aqui, vamos supor que a areia, que o tijolo é o quadrado aqui, o retângulo, e a bolinha seria de isopor. O isopor flutua quando eu adiciono água e a areia, o tijolo, o cascalho, afunda quando eu adiciono água. Agora pergunto, a areia flutua no isopor? Claro que não, né, cara? Claro que não. Agora, quando eu adiciono água, a areia afunda e o isopor flutua. Então eu tive aqui uma flotação, uma flutuação causada pela adição de um líquido de densidade intermediária. Ok? Vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos dar uma subida e vamos ver os outros processos aqui. Bom, gurizada, seguindo então, dissolução fracionada, filtração e decantação são três processos aqui dos processos heterogêneos mais importantes, são os mais cobrados aqui, vocês têm que ter a máxima atenção, né? Dissolução fracionada, filtração e extração. Dissolução fracionada, então, também apelidada extração, porque na verdade eu vou dissolver uma parte e não dissolver a outra. Então eu acabo muitas vezes extraindo um suco, dissolvendo um suco e o resto ficando. Então muitas vezes eles chamam dissolução fracionada de extração. Não que extração não pudesse ser colocada em outros processos de separação, né? Mas na maioria das vezes a palavra extração é associada a extrair um pedaço e não extrair o outro, dissolver um pedaço e não dissolver o outro. Outro cuidado, dissolução fracionada é para hétero, é para separar a mistura hétero, perfeito, mas também serve para separar a mistura homo. A dissolução fracionada pode separar um sólido dissolvido num líquido ou um outro líquido dissolvido em outro líquido. Então, cuidado, serve tanto para mistura hétero, perfeito, mas também serve para mistura homo, tá? Eu já vou comentar isso logo em seguida. O que eu preciso, pessoal, se eu quero dissolver fracionadamente? Que os caras tenham solubilidades diferentes. Um vai ser solúvel no meu solvente, o outro não. Então, olha o que eu necessito. Escolher um solvente onde apenas um dos sólidos ou dos líquidos se dissolva. Eu vou mostrar um exemplo. Areia e sal. Não adianta eu botar óleo na areia e sal, porque o óleo não vai dissolver nem a areia, nem o sal. Agora, tu imagina o seguinte. Eu tenho aqui o copo. Eu tenho lá no fundo a areia. Vamos fazer maior aqui, né? Os grãos de areia. E sal. Cadê de vermelho aqui, pequenininho? Os grãos de sal. Aí eu adiciono água. Eu adiciono água nessa mistura. A água, à medida que vai caindo ali, vai dissolver quem? Vai dissolver o sal. A água vai dissolvendo o sal, dissolvendo o sal, dissolvendo o sal.
que eu vou ter? Eu vou ter uma salmoura, uma água salgada, que é isso que eu estou representando de verde aqui, e a areia quietinha. A areia quietinha depositada na dela lá, insolúvel. O que eu fiz? Eu fiz uma dissolução em partes, uma dissolução fracionada. O sal foi dissolvido e a areia não. Então, isto aqui é uma dissolução fracionada. Parte foi solúvel, no caso o sal, parte não foi solúvel, no caso a areia. Agora, só deu certo porque eu escolhi a água, que era um solvente que dissolvia o sal e não dissolvia a areia. Eu preciso, então, poder dissolver parte e não dissolver a outra parte. Então, a dissolução fracionada pode ser para dois sólidos heterogêneos, areia e sal. Agora, também quero te lembrar que ela pode ser para sólidos ou sólidos e líquidos, ou líquidos e líquidos homogêneos. Eu vou te dar um exemplo em que ela é usada para separar uma mistura homogênea. Imagine o seguinte, eu tenho um copo com água e o outro copo em que eu tenho gasolina contendo álcool. Eu tenho gasolina e álcool. Pergunto a vocês, a água que é polar dissolve os hidrocarbonetos da gasolina que é apolar? Claro que não. Agora, a água que é polar dissolve o álcool que também é polar? Vamos lembrar que o álcool é anfifílico, ele tem uma cadeia apolar, um OH que é altamente polar. Ele gosta tanto da gasolina com a cadeia, quanto da água com a ponte, com o OH. Então, é possível um cara amar dois, gurizinha? Claro que sim, né? Agora, o que não é possível é ele amar igualmente as duas, né? Ele não vai conseguir amar as duas igualmente, né? Então, ele prefere a água do que a gasolina. Então, no instante que eu misturar isso aqui, como é que vai ficar o nosso sistema? Nós vamos ter uma mistura embaixo e outra em cima. Quem é que vai ficar em cima? A gasolina sem o álcool. Quem é que vai ficar embaixo? A água e o álcool que ela dissolveu. Pergunta então que não quer calar. Para ver se o cara entendeu. Pergunta que não quer calar. A água dissolveu tudo que estava lá? Ou parte do que estava lá? Parte. A água dissolveu só o álcool. Se ela dissolveu só o álcool, ela fez uma dissolução fracionada. Mas a mistura original era homo ou hétero? Era homo. Gasolina e álcool é uma mistura homo. Eu botei água e ela extraiu, sugou, dissolveu apenas o álcool, deixando a gasolina separada. Então, o que eu tenho aqui? Uma dissolução fracionada ou uma extração. Pessoal, vejam bem, eu já dei dois exemplos de extração, olha como ela é importante. Vou dar outro. Quando tu vai passar café, tu tem lá o filtro de papel, no funil lá, né? Tu tem os grãos de café, e o que tu passa ali? Água quente. Tu bota a água quente aqui, e essa água quente vai dissolver um suco do café, vai dissolver parte desse café. Aí tu vai passando, o café vai saindo forte no início, está dissolvendo muita coisa. Se tu trocar o copo e botar outro copo, tu vai ver que esse café já está mais fraco. Se tu trocar o outro copo e passar de novo água, tu vai ver que esse café está quase transparente, já virou um chafé. Aí tu continua passando água. Chega um momento, pessoal, que tu só vai ter água. Que tu não vai ter mais nenhum gosto, nem cor, nem aroma de café. Por quê? Porque tu dissolveu tudo que tinha naquele pó e o resto que ficou preso no filtro é insolúvel. Então vamos pensar, tudo que eu fui passando na água, a água foi passando, estava dissolvendo. Tudo que foi ficando no filtro era insolúvel. Logo, pergunto a vocês, o pó de café original, ele tinha parte solúvel e parte insolúvel. O que passou com a água
o que passou lá no café passado, lá que eu tomei, era solúvel e o que ficou no filtro era insolúvel. Logo, eu fiz uma dissolução fracionada. Tudo que passou junto é solúvel, tudo que ficou no filtro é insolúvel. Então, fazer café é, sim, uma extração. Extrair um suco do café. Extrair parte do café. Então, é uma dissolução fracionada. Esse mesmo caso que eu estou narrando aqui serve também para quando tu vai fazer chá. Quando tu vai fazer chá, tu tem lá o copo com água quente, tu bota lá um sachê, um saquinho, e esse chá vai sendo dissolvido pela água até que tu tira o saquinho e parte foi dissolvida e ficou lá dando gosto, cheiro, cor ao teu chá, e parte sai no saquinho. Pergunto, tudo que estava dentro do saquinho foi dissolvido? Não. Nada foi dissolvido? Opa, claro que foi. Então tem gosto, tem cheiro, chá. Então eu pergunto, ao botar um saquinho de chá, deixar um pouco dentro da água quente, eu tiro e o que eu faço? Eu faço uma dissolução fracionada. Parte daquele saquinho foi dissolvida, parte não. Já que nós estamos aqui no sul, vamos lembrar que dentro desse mesmo conceito chá, café, nós temos o chimarrão. Quando a gente faz um chima, a gente também está fazendo uma dissolução fracionada. A água quente que tu botou na cuia dissolve parte daquela erva, né? Parte, dissolve um suco, fica verde, tu fica tomando aquele suco, mas não dissolve tudo, tanto é que a cuia fica cheia de pó. Então aqui eu tenho vários exemplos de extração, dissolução fracionada, e aqui estão os exemplos mais comuns. Areia e sal, bota água, dissolve só o sal. Água na mistura gasolina e álcool. A água dissolve o álcool e não dissolve os hidrocarbonetos da gasolina. Café, o pó que fica é insolúvel, o café passado que atravessa é solúvel. O chimarrão, a parte que tu toma é solúvel, a parte que fica na cuia é insolúvel. E no chazinho, a parte que tu tira junto com o saquinho é insolúvel, a parte que fica no chá é solúvel. Tudo isso é extração ou dissolução fracionada, ok? Vamos para filtração. Filtração, pessoal, muita gente confunde achando que é o tamanho da partícula. Olhem bem, não é o tamanho. Se eu botar um grão de sal grosso, que é grande, ou se eu botar sal refinado, que as partículas são pequenas, num filtro, e passar a água quente vai dissolver tanto os grãos pequenos de sal, quanto o sal grosso. A água vai demorar mais para dissolver o sal grosso, mas ela vai dissolver o sal grosso. Então pergunto, sal grosso e sal refinado tinham tamanhos de partículas diferentes? Sim, mas por que os dois foram dissolvidos pela água e não ficaram no filtro? Porque os dois eram solúveis. Então percebam, o princípio principal da filtração é solubilidade. Tudo aquilo que for solúvel atravessa o filtro. Tudo aquilo que for insolúvel vai ficar retido no filtro. Então, se eu tenho um sólido e um líquido, tipo areia e água, a areia fica no filtro, a água e tudo que for solúvel nela atravessa o filtro. Sólido, gás, ar e poeira. O teu nariz, por exemplo, o aspirador de pó, né? Que mais? O nariz, o aspirador de pó. Outro exemplo aqui, o filtro do ar-condicionado, o filtro do ar dos automóveis retém sólido e deixa passar o ar. Então, o teu nariz, por isso fica entupido, aqueles ranhos, aquele monte de tatu, aquela coisa que tu tem que limpar de vez em quando, né? Claro que eu não estou dizendo para tu limpar em público, né? Tira esse dedo do nariz aí, guria. Tira esse dedo do nariz. Mas o nariz deixa o ar passar para o pulmão e retém o sólido. O aspirador de pó deixa o ar passar por dentro dele e retém a poeira e devolve ar limpo. O filtro de ar do ar-condicionado e dos automóveis funciona do mesmo jeito. Então, eu retenho um sólido e deixo passar um gás. O filtro Melita do tal café, que tu vai passar café lá, retém
o pó do café e deixa passar o suco, né? O café, o filtrado, a água. Outra coisa que é importante que eu queria dizer aqui é o seguinte, na filtração, olhem aqui, ó, nesse desenho que eu já tinha posto aqui do lado, eu tenho o que fica insolúvel no filtro e eu tenho o que passa pelo filtro. Como é que eu chamo esse verde aqui, que atravessou o filtro? O café em si, né? O que passa pelo filtro se chama filtrado. O que fica no filtro é insolúvel, é o precipitado, é a parte não dissolvida, sei eu como é que nós vamos chamar. Agora, o que passa pelo filtro, aí sim, esse tem nome. Esse é filtrado. Então, ao passar café, o que tu toma? Tu toma o filtrado. O filtrado não é o que fica no filtro. O filtrado é o que passou. O filtrado é o que eu tomo, certo? Então, filtração, processo bem famoso, bem interessante e normalmente um processo feito para deixar totalmente separado sólido de líquido. Né? Agora estou falando uma questão prática aqui, gurizada. Filtração. O dia que tu enxergar sólido no líquido, o sólido depositou no fundo. Pierre tinha um sólido lá que ficou no fundo. Cara, para melhor separar sólido líquido é a filtração. Sempre os caras vierem, eu tenho lá um sólido no líquido. O melhor processo para separar esse sólido, claro, lembrando que esse sólido esteja insolúvel. Eu só vou conseguir separar sólidos insolúveis. Pierre, dá para tirar o sal da água por filtração? Não, louquinho. Não! Por quê? Porque o sal na água é uma mistura homogênea e filtração só serve para separar a mistura heterogênea. Não vai te esquecer isso. Filtração só serve para separar a mistura heterogênea. Eu só vou conseguir separar o sólido que estiver insolúvel. Tá? Então não rateia nessa aí. Adiante, normalmente antes de fazer uma filtração, muitas vezes a gente faz uma decantação. O que seria a decantação? Vamos trazer aqui para baixo. A decantação é quando eu vou deixar a gravidade atuar. A força da gravidade faz com que o sólido que é mais denso decante no fundo. Então, tipo, água e areia. A areia vai para o fundo. Pode ser também para dois líquidos, né? Se eu tiver o óleo e água, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Por que a água fica embaixo? Porque ela é mais densa. Então, o princípio da decantação é densidades diferentes. Agora, vamos lembrar, tem que ser mistura heterogênea. Areia e água, óleo e água, pode ser o ar com poeira, né? Eu tenho lá o ar, os gases que formam o ar, e a poeira vai decantando. A poeira vai caindo para baixo. Né? A poeira, como é mais densa que o ar, e vai ficando em cima dos móveis, e vai ficando em cima da cama, e vai ficando no chão, ou seja, o ar vai passando e a poeira vai decantando, porque, obviamente, sofre a ação da gravidade, e como ela é mais densa, ela cai. Então, decantação. Pode ser sólido líquido? Pode, desde que o sólido seja insolúvel, areia e água. Pode ser líquido-líquido? Sim, desde que os líquidos sejam immiscíveis, de polaridades diferentes, óleo e água. Pode ser sólido gás? Pode. Ar e poeira, a poeira vai decantando, a poeira vai caindo para o fundo, porque ela é mais densa que o ar. Agora, tudo isso aqui, percebam bem, nesse desenho vocês veem, são misturas heterogêneas. Uma coisa que eu quero salientar aqui, que muitos alunos perguntam, é o seguinte: Pierre, mas a decantação não separa. Olhem o desenho. Muitos alunos vêm argumentar para mim o seguinte: tá, tu tinha água e areia. A areia foi para o fundo, mas eu não separei. A areia ficou lá no fundo do copo. A água está dentro do copo e a areia também. Opa, gurizada, deixa eu puxar para cá. Quando eu falo decantação, atenção, é muito importante isso que eu estou falando. Quando eu falo decantação, eu não falo só deixar parado, a areia ir para o fundo e a água ficar em cima. A decantação consiste de um segundo momento, que eu vou mostrar aqui, que é girar, emborcar o copo com um bastão de vidro,
com uma colher, com uma espátula e fazer com que esse líquido, no caso a água, escorra para outro recipiente. A água vai sendo escorrida para outro recipiente e a areia vai ficando no fundo. Então, primeiro momento da decantação, deixar parado para a gravidade atuar. Como a areia é mais densa, vamos botar ela aqui de outra cor. Como a areia é mais densa, ó, ela decanta no fundo. Decanta no fundo. Pierre, terminou a decantação e eu não consegui separar a areia da água? Errado. Tu vira o copo, escorre a água para outro recipiente e a areia vai ficar pura, vai ficar sozinha, vai ficar separada. Então percebo, a decantação consiste de dois momentos. O momento de deixar decantar e ir para o fundo e o momento de escorrer o líquido separando. Tá? A mesma coisa com água e óleo. Eu poderia escorrer o óleo para outro recipiente. Aqui, ó, eu poderia escorrer o óleo para outro recipiente e deixar a água no fundo. A decantação consiste, então, de separar perfeitamente a partir desse processo. Quero lembrar também que existem uns aparelhos, sobretudo para quando eu tenho líquidos, uns aparelhos chamados funis de decantação ou pera de decantação. É um aparelho mais ou menos assim, como eu estou desenhando, e ele tem uma torneirinha aqui. Então o que acontece? Eu tenho o óleo em cima, a água embaixo. Se eu abrir a torneirinha, pessoal, quem é que escorre? A água. A água vai escorrendo pela torneira. E o óleo vai ficando. E a água vai escorrendo pela torneira e o óleo vai ficando. Chega um momento que eu fecho a torneira, o que eu vou ter dentro do recipiente? Somente o óleo. Eu vou ter somente o óleo. A água escorreu toda. Vou repetir. Isso se chama funil ou pera de decantação ou de extração. E eu consigo separar líquidos immiscíveis por densidade. Eu abro a torneira e decanta, escorre o líquido mais denso, ficando em cima o líquido menos denso. Tá? Então, cuidado. Pera ou funil de separação é usado para auxiliar na decantação. Auxiliar na decantação, certo? Vamos dar uma limpadinha em tudo isso aqui. Para terminar, centrifugação. Para que serve? Centrifugação é um processo que acelera, é um processo que auxilia na decantação. Eu boto para girar, gira, 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 gira. A força causada por esse giro faz com que os sólidos, as partículas ou os líquidos que estavam demorando a decantar sejam empurrados para o fundo mais rapidamente. Né? Então vocês imaginem pó de giz e água. Eu boto para girar isso aqui numa centrífuga, boto para girar, essa força que empurra as partículas com muito mais intensidade do que a gravidade fazem com que essas partículas fiquem no fundo mais rapidamente. Imagina pó de giz, talco, quanto tempo ia demorar para decantação? Muito tempo. Agora eu boto na centrífuga, a centrífuga consegue fazer com que esses pedacinhos de pó, pedacinhos de talco sejam decantados mais rapidamente. É muito usado, né, no sangue, por exemplo, né, em laboratórios. A gente não tem tempo. Eu quero saber qual é o resultado do exame de DNA. Será que aquele cara é o pai daquela criança ou não? Vamos decantar isso aqui rápido. Bota na centrífuga e eu tenho o resultado em minutos. Ok? Falando em auxiliar, a sifonação é o processo aquele que eu auxilio na decantação de líquidos immiscíveis. Imagina que eu tinha água e óleo. A água embaixo, o óleo em cima. Tá, Pierre, mas eu não consegui separar, porque a água está lá embaixo, o óleo está aqui em cima. E eu também não tenho uma pera de decantação daquelas que tem a torneirinha que tu mostrou agora há pouco para nós. Eu não tenho essa pera de decantação. Como é que eu posso separar a água do óleo? Muito simples. Tu vai pegar uma mangueira, um canudo, um tubo, e vai acrescentar aqui dentro. Essa mangueira, esse canudo e esse tubo, através de sucção,
Ah, essa sucção pode ser com a boca, essa sucção pode ser com uma bomba, essa sucção pode ser por diferença de pressão, que nem faziam nas piscininhas da Mônica. Interessa é que eu tenho que causar uma sucção. Essa sucção vai sugar quem? Vai sugar a água. Porque é o mais denso. A água vai escorrer para cá e eu vou ter o outro recipiente com o óleo. Eu vou ter um recipiente com a água e o outro recipiente com o óleo. Ou seja, no que consiste então a sifonação? Chupar na ponta da mangueira e espera que escorra o líquido. Ai, Pierre, o que é isso? Isso é uma sifo. Querida, Pierre, o que aconteceu comigo se eu sifo? Olha, querido, se tu sifo, é porque tu chupou na ponta da mangueira à espera que escorresse o líquido. A chupadinha na ponta da mangueira à espera que escorresse o líquido, tu fez uma sifo. A guriazinha que me ouve em casa, o gurizinho que me ouve em casa, já fez uma sifo? Ah, eu não. Não mente. Tu já fez sifo na tua vida, sim. Tu já chupou na ponta da mangueira à espera que escorresse o líquido. Afinal, tu já tomou refri de canudinho. Muitos aí já transferiram o combustível, gasolina, de um tanque para o outro através de uma mangueira. Já esvaziaram a piscininha da Mônica, né? Ai, tá lá, a piscininha da Mônica. Ela tinha que esvaziar. O que vinha para esvaziar a piscina da Mônica? Vinha um cano, um tubo em forma de U, que ela chupava, ou que deixava por diferença de pressão, e escorria a água para fora da piscina. Então, sifonação. Sucção de um líquido através de uma bomba, de um canudo, para outro recipiente. Isso pode ser usado para separar líquidos immiscíveis, ok? Bom, pessoal, com isso encerramos a parte teórica dos processos de separação de misturas heterogêneas. Em seguida, eu vou divulgar um outro videozinho onde vai ter desenhos, onde eu vou poder mostrar isso tudo acontecendo. Não desenho à mão, né? Figuras mesmo aí que a gente capta na internet e que eu posso mostrar para vocês. Em seguida, eu venho com os processos de separação heterogênea nos desenhos. E depois, na sequência deles, aí eu vou discutir os processos de separação homogêneos. Falou? Daqui a pouco eu volto.